Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos entrando na sua casa sempre de forma inédita, aos domingos a partir das 7 horas da noite e as nossas reapresentações sempre aos sábados às 21 horas. Pode nos assistir também em concomitância pela internet, basta acessar santaportal.com.br/TV e também no nosso canal no YouTube, Fronteiras da Ciência. Nosso convidado de hoje, uma pessoa muito querida, muito cara, que há muito tempo já frequenta Fronteiras da Ciência, é um irmão que está aqui comigo, uma pessoa que eu tenho um grande prazer de receber, que é o professor Américo Barbosa, ele que é metafísico, publicitário, palestrante e muitas outras atividades em paralelo. É um youtuber também, como se diz no momento, né? Então, Américo Barbosa sempre é sinal de sucesso. O tema de hoje, 3 nomes sagrados que precisamos pronunciar para mudar os acontecimentos. E que acontecimentos são esses? O professor Américo vai falar já já, tá bom? Então, antes de passar a palavra ao meu convidado, só um recadinho, um só, do Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas pela Anvisa e também pelo Ministério da Saúde e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais, de forma totalmente natural. O Alberto Santini Filho tem especializações no Brasil, na China, na França, na Bélgica, atende em São Paulo em sua clínica, mas para atender o pessoal da Baixada Santista, ele vem 2 vezes por semana aqui no Smart Center. Então, se você procura um excelente ortomolecular, é só ligar no telefone que está na sua telinha e agendar 3285-6993. Ó, repito, 3285-6993 e aqui em Santos ele atende no Smart Center que fica na rua José Cabaleiro, número 15, no Gonzaga. Américo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, que sempre é muito bem-vindo. Já diria eu que tenho a honra de estar aqui e você sabe, quando você me liga, eu sei que é um chamado. Opa! Um chamado de verdade. E aí eu vou meditar para que a gente então estabeleça os temas, né? A gente sempre faz isso, porque eu sei que é uma necessidade da gente compartilhar com seus ouvintes, que são ouvintes muito especiais, né? Seus telespectadores, é uma palavra muito grande, né? Muito grande. Ouvinte no sentido de ouvir aquilo que se diz aqui, né? E então é uma grande responsabilidade. Eu sempre entendo que vir aqui é uma grande, enorme responsabilidade, pela honra da atenção das pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, né? Então, por isso que a gente vem aqui para trabalhar. Se trabalhar e poder trabalhar com isso, o mundo, né, a nossa volta, que precisa mudar, né? Porque senão só grandes acontecimentos conseguem mexer nos padrões conscienciais, né, da consciência das pessoas para uma melhora, para uma subida, né? A gente acabou de ver agora esses acontecimentos na caverna dos meninos, né? Lá eles passaram uma serenidade, uma paz para todas as pessoas. Diferente de outros acontecimentos, quase tragédias, né? Eles mantiveram uma paz interior, né? Porque a Tailândia é um país altamente espiritualizado, né? Então, esse padrão vibratório que está na região, ele está dentro das pessoas também, né? Então, assim, foram tomados todos os cuidados. Veja, é um verdadeiro milagre, um milagre no sentido de que você pode sempre realizar os milagres. Quer dizer, o treinador ser um místico, né? Ele ser um monge, mas um monge líder. Novo, né? 25 anos, 25 né? anos. 25 então, anos, ele poderia ser um monge, mas poderia ser um monge, assim, passivo. Ele foi altamente líder. Ele liderou as energias daquelas crianças. Imagina, você está no escuro, né? 12 meninos, com pouca comida. Quase nada, né? Certo? Com a esperança nula, porque na escuridão, imagine você sentir a luz na escuridão é muito difícil, com água em volta, né? Então, assim... Com água subindo. Então, se ele não tivesse assim, essa
força interior, de líder, de liderar as energias, aquelas crianças não sobreviveriam. Porque eu fico imaginando, Américo, porque depois que alguém chegou lá, chegou os primeiros mergulhadores, Isso. 9 dias depois que eles... 9, né? É. Acho que foi isso, né? Acho que foi isso. 9 dias depois que eles já estavam perdidos. Imagina esses 9 dias que você não tem esperança de não ser encontrado, né? Porque ninguém sabe. Quem que vai saber onde eu estou, né? Então, esse problema de estar num buraco fechado, no escuro, sem luz nenhuma, fica difícil ver a esperança, né? Fica difícil ver a luz, né? Então, esse treinador, ele manteve a luz acesa dentro deles. Como que ele fez isso? Utilizando que técnica? Eu não sei qual é a técnica dele de meditação, mas com certeza... Mas foi meditação. Foi meditação, com certeza uma das melhores. É. Com certeza uma das melhores. Porque a meditação tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então, ele conseguiu sentir aquelas crianças, a alma delas, a chama de vida, e manteve acesa, num padrão. Porque você tem que estar num padrão de serenidade para consumir menos oxigênio, menos comida e menos esperança. Você não pode consumir a sua esperança. Você tem que alimentar suavemente tudo isso. Então, esses exemplos, assim, eles fazem um bem danado para a humanidade. Com certeza, todos nós ganhamos um pouco mais, toda a população, os 7 bilhões, ganharam mais paz e mais serenidade. A partir desse episódio, né? É. Agora, sim, né? Porque foi uma coisa que comoveu todo o planeta. Não foi uma coisa que foi notícia local, foi uma notícia do planeta inteiro. Comoveu aos outros em paz. Então, quando eles não permitiram dar o nome das crianças, eles mantiveram a serenidade de todos os pais, que tiveram muito mais um senso coletivo de pedir por todos, não só pelo filho dele, não é verdade? E não teve aquela comoção, sabe, de começar a culpar. Cadê, onde está meu filho? O governo é culpado, não sei quem é culpado. Essas energias discordantes, elas com certeza comprometeriam a salvação. E o que é tão comum hoje em dia aqui no Brasil, não é, Américo? Então, se fosse aqui no Brasil, imagina o que teria acontecido, né? A comoção, sabe, a desarmonia das emoções atrapalharia muito. A gente precisa aprender, a serenidade. É a paz, é uma paz ativa. Eu sempre falo que é a paz do Gandhi, sabe, do Mahatma Gandhi? Ele estava lá meditando, mas atuando para salvar o país dele. Essa é a diferença, não é uma paz passiva, é uma coisa muito ativa. Então, de vez em quando tem que acontecer algo desse tipo. Quando aconteceu o tsunami lá na Indonésia, ele trouxe também muita compaixão para a humanidade. Na Tailândia. Então, para a humanidade, compaixão. Agora é serenidade. Mas veja, são necessários episódios assim muito complexos para conseguir mexer nos padrões da consciência da humanidade, né? E o nosso tema de hoje dos 3 nomes é isso, como a humanidade, a partir do ano 325, Jadir, esses nomes foram retirados da humanidade. Depois de Cristo. Depois de Cristo, foram retirados. Eles estavam latentes, né, nas escrituras, na fala, e esses nomes são muito sagrados. E quando você os pronuncia com reverência, claro, eles estabelecem assim, padrões de consciência elevados. Então elevam todos. Da onde esses 3 nomes? Quem surgiu com esses nomes? Sabe? Eu trouxe 3, mas são vários, né? São vários. Mas eles foram sendo dados, alguns foram recebidos por inspiração e outros foram dados. O importante é que eles, quando a gente fala eles foram dados, eles estavam vibrando no universo. Então, todas as pessoas têm ouvidos espirituais ou vistas espirituais, conseguiriam vê-los e comprová-los, né? Eles estavam aqui nos registros acásticos da Terra. Porque você sabe que quando uma pessoa é iniciada em qualquer dos caminhos de luz, ela recebe um nome. Esse nome é um padrão vibratório. É como se ela recebesse um dial do rádio, sabe? Então agora você vai ser 106.5. Então toda vez que a vibração for 106.5, você abre o arquivo. Prefiro 107.7. 107.7, ok, 107.7, né?
Nem sei se tem aqui em Tem Santos. da TV Santa Cecília. Ah, o 106.5? Da Rádio Santa Cecília. É? Da rádio. Ah, não, o 106.5 tem aqui? Tem, acho que tem. Ah, porque eu falei porque é um de Minas. É de Minas. Tá, não. Por isso que eu me lembrei. 107.7 Ah, MHz. tá. Então, 107.7. Então, a gente sabe que quando você acerta, você faz o foco nisso, você vai estar naquela energia. Então, na energia da Santa Cecília. E isto a humanidade deixou de fazer. Então, nós perdemos, esses são 3 exemplos, né? Tem outros, né? Hoje eu trouxe 3 para que a gente possa aproveitar e se lembrar disso pelo menos uma vez por semana e falar um dos nomes com reverência. Então, Américo, eu acho que é bom a gente já pedir para o telespectador pegar uma canetinha e um papel para anotar os nomes que você vai dar Isso. mais para frente no programa, né? Mais para frente. São 3 nomes Isso. que a gente tem que Exatamente, pronunciar, exatamente. né? Para uma série de É, favorecimentos, digamos assim. Não gosto muito da palavra favorecimento, mas Ok. algo assim, né? Mas para as pessoas anotarem. Perfeito. Depois, senão as pessoas vão me pedir, qual foram mesmo as palavras? Então, já Isso. pega uma canetinha. Acho que é importante. No intervalo, não precisa sair agora. E também, se puder, é uma prática antiga, mas é importante, colocar um copo de água aí na frente de Um você. copo de água. Copo de água. Enquanto pronuncia. Enquanto pronuncia os nomes, para que fique uma memória. Uma memória na água. Na água. Nas moléculas. Isso. E depois tome essa água, porque você vai tomar essa consciência. Isso é muito importante. Veja só, os meninos estavam com a água em volta deles, chegando ali perto deles, né? A água sempre simboliza o nosso corpo emocional. São as emoções que você não consegue segurar, né? Então, ali foi a grande lição de harmonia das emoções. Sabe? É interessante isso. Tudo aconteceu de conformidade com esses padrões, né? Esses padrões. Então, a gente pode contribuir para que não haja necessidade de fatos desse tipo tão cruciais e tão perigosos, se a gente começar a trazer essa vibração dos nomes sagrados para a Terra. É preciso nesse momento, inclusive para evitar as catástrofes, né? Podia ter sido uma catástrofe essa, e assim, há várias profecias de várias catástrofes naturais, né? Na verdade, assim, nunca são catástrofes da natureza. A natureza não tem catástrofes, né? São catástrofes humanas, né? A nossa energia que provoca as catástrofes da natureza, né? Então, elas não são naturais, elas são provocadas pela nossa energia. Quando ela chega num ponto, né? Mesmo o choque das placas tectônicas, claro. Tudo provoca. O choque das placas tectônicas é um acúmulo de egoísmo gigantesco. Então, um quer ser melhor que o outro e desloca a placa. Né? A verdade, as nossas emoções, elas têm uma energia muito poderosa, né? Ela vai acumulando. Né? São campos de informação. É físico, a gente só não vê, mas elas são físicas. É, né? Porque tudo no universo é frequência, né? Tudo é frequência. Tudo é através de vibrações. Os próprios físicos hoje, quando você pergunta assim, o que é matéria, né? Essa coisa que parece concreta, né? Eles falam, alguns falam assim, são nodos de ressonância. Ora, o que é ressonância? É som. Por isso que ao pronunciar os nomes, você impregna a matéria do som. Né? O som, no começo de tudo, era a mente divina, era o pensamento. O pensamento se expressou de que maneira? Para formar as coisas, através da voz. Então, Deus disse, faça-se a luz, né? E com variações disso. Então, a luz foi formada a partir do som, né? E daí para frente, todo o resto aconteceu. O Om é o som do universo? É o som do centro do universo, né? Ele está lá. E hoje os astrofísicos já detectaram esse som. Eles detectaram o som de fundo do Big Bang, ou seja, quando explodiu, né, o começo do universo, ele já formou a música. E eles hoje conseguiram detectar essa música, que é o Om, né, de fundo. É um negócio assim espetacular. Tudo tem som. Cada um dos nossos órgãos tem uma nota musical, entendeu? Que já dá para medir. O Sol toca uma música, né? Acho que há uns 3, 4 anos eles conseguiram gravar. Eu tenho essa música gravada do Sol. Tenho. É interessante, é um ritmo. Né? Próxima vez você traz a música aqui para a gente passar para o telespectador. É uma boa ideia, uma boa ideia. Assim. Mas olha, você acha na internet, pesquisando, né? A música do Sol. Porque tudo é som, não existe matéria. Na verdade, o que é o som? É uma consciência pulsando, né? Pulsa, né? Você sabe que a palavra letras
letra em hebraico quer dizer pulsar. Não sabia. Sabe, pulsar. É um pulsar, porque ela é uma chave, né? Ela é uma... Então, Hoje eu não trouxe escrito em hebraico, né? Eu então, trouxe... as palavras, então, elas podem trazer coisas tanto para o bem quanto para o mal? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Você sabe que, assim, quando uma pessoa... Às vezes a gente vê uma coisa muito triste, que é uma criança pequena falando um palavrão. Então você percebe que ela não sabe o que ela está falando, mas ela sente a energia certa. Se é de raiva, se é de ódio. Sim, Então veja, então aquela palavra está impregnada da energia. Então, e energia é irradiação, é radiação, é radiação. Se a radiação que você toma para matar as células cancerígenas, né, funciona ou contamina quando tem um vazamento de uma usina nuclear ou coisa assim, é a mesma força. As palavras têm exatamente a mesma força da energia atômica. E elas têm até mais, porque a energia atômica ela é destrutiva, ela anula, né? Mas a energia atômica das palavras, ela constrói tanto um castelo mal assombrado quanto uma casa maravilhosa. Ela constrói. Tudo que você fala, eu coloquei num vídeo, eu não me recordo qual foi dos vídeos, né? Que a palavra é uma impressora 4D. É mais do que a 3D, é 4D. Então, assim, a palavra, quem não viu ainda uma impressora 3D, vale a pena olhar de novo. Agora é fácil, procure no Google, tem várias demonstrações. Então, ela consegue fazer coisas tridimensionais e as palavras também formulam coisas tridimensionais. Ela tem... Porque como é que funciona a impressora 3D? É por camadas. É espetacular, né? Quem pensou nisso, falou assim, não tem como fazer uma escultura desse tipo aqui, ou desse tipo aqui. Então faz por camadas. Então imagina, você fatia essa escultura que está aqui na minha frente em 1000 fatias micro fininhas. É como se fossem papéis recortados. Então quando junta todos, vira a escultura. Vira a peça toda. A palavra é a mesma coisa. Cada sílaba que a gente fala é uma camada. É uma camada. Que vai esculpindo. Que vai esculpindo. Uma coisa do bem ou uma coisa do mal. É aquele velho ditado, né? As palavras são como abelhas, né? Algumas dão ferroadas, outras dão mel. Por isso que eu falo que a palavra tem poder. Tem poder, tem um grande e enorme poder. A palavra tem um enorme poder. O poder maior está na palavra ou no sentimento envolvido a palavra? Na verdade é assim, a palavra só, ela é só energia, ela é pouco. Mas o sentimento que a envolve, né? Então, aí sim, a palavra, eu até falo um termo que não existe, mas a palavra sentimentada, não existe esse termo, mas é porque ela está envolvida no sentimento. No sentimento, né? Porque, por exemplo, aquele experimento do japonês emoto, da água, das moléculas da água, Claro, onde ele, um copo d'água, como você falou no experimento do copo d'água, ele fala muito obrigado em japonês, arigato, obviamente que as moléculas não entendem a palavra, mas o sentimento que está envolvido na palavra. É, porque a palavra, imagina assim, ela é um arquivo do seu computador, melhor que isso, ela é um programa. As palavras são programas. Elas começam assim, como partes de um arquivo. Você vai falando uma palavra uma vez, fala duas, fala três, aí ela vira um programa. Então, por exemplo, se a pessoa sempre fala coisas negativas, ela vai ficar doente dali um tempo. Certo. Por quê? Porque virou um programa. Entendi. No começo, elas são arquivos que vai juntando, depois ela vira uma programação. Então, quando você fala para a água, você não está... A palavra é o que menos importa. Você pode falar em qualquer idioma, mas que padrão de consciência está ali? É uma padrão consciência. Vibratório que está gerando aquilo, né? É consciência. É a consciência que vai fazer tudo, que vai se coligar, vai irradiar. Por isso que esse experimento é uma coisa fantástica, né? Isso foi uma das coisas mais... Não, o Massaro foi incrível. Massaro emoto. Você sabe que eu fico feliz porque em 2000, assim, não existia na internet o Massaro emoto praticamente, né? E eu ia fazer uma palestra em 5 dias. Eu senti muita necessidade de falar um pouco dos efeitos do som na matéria, né? Aí, de repente, eu encontrei alguma referência ao Masaru Emoto, né? Lá no Japão. Aí eu falei, poxa, mas como consegui esse resultado? Não existia, né? Simplesmente não existia na internet, né? Aí a gente mandou para ele um e-mail, sabe? Mandou para ele um e-mail se ele poderia fornecer, vender. Aí ele falou que ele tinha uns cadernos que ele venderia, né? Que ele poderia vender. A gente comprou esses cadernos, sabe? Eles vieram e eu pensei que viria em inglês, pelo menos. Veio em japonês. Tudo em japonês. Mas tinha uma coisa fantástica, tinha as fotos.
as fotos e um texto embaixo, né? Nesse caso estava também, só tinha a palavra que foi dita. Você ficou sabendo disso antes mesmo de estar na internet, né? Antes de estar na internet. Américo, a gente vai continuar falando sobre isso e eu também quero saber, porque o objetivo hoje do programa é você depois passar daqui logo as 3 palavras que devemos pronunciar para que se modifique os acontecimentos, né? As ocorrências. As ocorrências. E eu queria saber que ocorrências são essas, antes da gente também passar as palavras, tá bom? Então, vamos ficar isso para o próximo bloco? Vamos lá. Perfeito? Deixa eu só dar um comunicado do Manaloa Bem-Estarim sobre hoje. Tarô é a dica da semana. Tarô, a imaginação é a arma dos poderosos. Faça a si mesmo um convite à mudança e crie a oportunidade de saber mais sobre você, de fazer planos e então traçar rotas. Utilize o tarô cabalístico como chave para acessar a energia que você está vibrando, já que nós estamos falando aqui em vibração, né? Conheça as mensagens do seu subconsciente e descubra o melhor caminho para realizar os seus sonhos. Surpreenda-se com a taróloga e terapeuta Vera Lúcia, no Manaloa. Se quiser saber mais, é só acessar o site que está aí na sua telinha, ó, manaloa.com.br. Para agendar um atendimento em tarô, só ligar no 32222278 e o endereço do Manaloa é Rua Goiás, 144, em Santos. Voltamos já com a América Barbosa e as suas, quem sabe, premonições também. Voltamos já. O convidado de hoje é o meu amigo Américo Barbosa, metafísico, professor, publicitário, palestrante. O tema: 3 nomes sagrados que precisamos pronunciar para mudar os acontecimentos. E esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico e escritor do livro Análise Kármica, José Carlos Palermo, que há cerca de 18 anos vem se especializando em tratamentos espirituais para os mais diversos quadros que assolam a sociedade moderna, em especial ansiedade, transtornos obsessivos, melancolia, tristeza acumulada, depressão, pânico, fobias, vícios tais como alcoolismo, obesidade, tabagismo e muito mais. Dentre as técnicas que o Palermo mais utiliza são a apometria, antigoécia, hipnoterapia, terapia de vida passada e terapias sonoras, através das quais proporciona aos seus pacientes uma melhor qualidade de vida. Então, se você quiser agendar um atendimento individual com o Palermo, é muito simples, é só ligar no 3289-1230, está aí na telinha o telefone, deixa recado na secretária que ele te retorna, ou se preferir pelo WhatsApp. O número é 991160195, José Carlos Palermo. Quando você diz a preocupação com os acontecimentos, você se refere a quê, Américo? A todos os acontecimentos negativos que estejam acontecendo agora, estejam se desenrolando, né? Na vida da pessoa então, ou em termos... É isso que eu ia colocar. Na sua vida pessoal está cheio de catástrofes, né, que podem acontecer. São as adversidades da vida, Adversidades da vida, que você mesmo programa para a sua evolução. Mas aí se você agir, é assim, aquele acontecimento precisa acontecer para elevar a sua consciência. Bom, se você levar a consciência antes, você pode evitar, minimizar ou excluir. Depende do que você conseguiu, se equiparou as energias ou não. É sempre matemático, né? É um número, existe um número de um lado e do outro, né? E tudo isso que o acúmulo dos karmas individuais vai provocar no planeta. Então, somando todos os nossos karmas individuais, esse karma coletivo do planeta, ele precisa ser equacionado. Então, ele vai ser equacionado assim, com catástrofes ditas naturais e outras coisas, né? Assim, relações entre as pessoas, fanatismos, né? E por aí afora, todos esses desajustes e desarmonias da sociedade na área política, na área financeira, né? E na área de saúde, e todas essas áreas. Mas aí você foca aquilo que você quer, é isso? Por exemplo... Você está me abrindo o leque. Por exemplo, você pode, numa situação que você está vivendo, pronunciar os nomes. Tem que ser pronunciado como nós vimos. O som é fundamental nisso, né? Claro, você pode fazer silenciosamente, mas
primeiro faça muitas vezes sonoramente, verbalmente, né? Até que você adquira uma reverberação interna para poder fazer silenciosamente. Então, recomendo que faça sempre verbal. É melhor, melhor. Só é um caso que você não consiga fazer, Então, nesse verbalizar. caso, sempre é bom estar em casa, num lugar tranquilo, né? Que você vai fazendo, você está no metrô, como você falou, tá no ônibus para começar a falar as palavras. Eu faço muitas vezes no avião, viu? Porque a gente acaba adquirindo uma técnica Mas o do de lado você... vai te achar maluco, hein? Olha, ou seu avião é você particular? sabe, Só se for não, particular. não, que isso. Mas, por exemplo, quando eu tenho que viajar e a trabalho e tal, ou qualquer outra maneira, quando eu sento no avião, eu já começo a pedir proteção para o Arcanjo Miguel, né? Então tem um mantra que eu já... Tem um vídeo aí que eu coloco esse mantra, né? Então aí você adquire uma técnica, por exemplo... Então eu estou pronunciando. Claro que a pessoa do lado primeiro pensa que tem um enxame de abelhas. Mas também, uai, qual a importância? Por que eu vou me preocupar? Ninguém nunca lhe pergunta se o senhor está passando bem? Não, eles olham às vezes esquisito assim, mas é para o bem deles também, né? A gente está protegendo o avião para todo mundo, né? Não é só para mim. Então, eu acho que essas coisas a gente não tem que ter nenhum tipo de preconceito, de autopreconceito, né? Se alguém perguntar, ótimo, dá a oportunidade de você explicar o que está sendo feito, né? Isso é muito legal. E às vezes tem outras coisas também engraçadas em avião. Eu lembro que eu fiz vários trabalhos seguidos e tive que viajar muito de avião sistematicamente. Então começou a afetar um pouco a coluna. Aí eu sentei lá e fiz um exercício para a coluna, né? Então, que é muito simples de fazer, mas eu fiz tal. Aí a pessoa do lado fala assim, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu estou acertando a minha coluna aqui porque, né, viajei sistematicamente, tal, posição errada, tal, estou dando uma consertada. Posso fazer? Eu falei, claro que pode, né? Aí o do outro lado também falou assim, eu vou fazer também. E foi muito engraçado, e quando veio a aeromoça, ela falou assim, o que é isso, é uma conferência? Que tinham várias pessoas, né? Então, assim, o contágio de uma energia boa sempre é bom, né? Assim, então não há problema não. Eu acho que, claro, se você fazer em casa, antes de sair de casa, ou à noite, é ótimo. Você está criando padrões, né? Excelentes para você viver o seu dia ou para você viver a sua noite, quando você dorme, né? Isso é muito, muito importante. Mas, você está passando, por exemplo, está passando na estrada, viu um acidente? Invoca os nomes. Né? Os três nomes que você vai ensinar. Um deles, não precisa ser os três. Até aquele que você tenha mais afinidade. Você cria uma facilidade de dizer diga ele. Né? Cada um dos nomes de Deus que foi dado, ele tem uma qualidade um pouquinho diferente uma da outra, né? Mas a sua alma vai sentir aquele que tem mais afinidade, sabe? Aquele que tem mais afinidade. Assim como Elohim de Deus. Exatamente, você fez você ensinou muitas coisas aqui nesse programa já, muita coisa, você deu muitas dicas importantes. E eu assumi uma delas. Você ensinou tantas coisas, e eu assumi aquela do Elohim de Deus que eu faço até hoje. Excelente. Sempre que eu preciso, ou mesmo para agradecer, né? Sim. Mesmo para agradecer. Às vezes eu não nada, só agradecimento. Eu invoco as palavras, que quer dizer anjos de luz, né? Sim. Elohim de Deus, Elohim de Deus, Elohim de Deus, sempre múltiplos de 3, né? Isso. Nunca me esqueço que você me ensinou aqui. E às vezes para coisas até simples, bobas, eu falo, vou apelar para Elohim de Deus. E não é que funciona, é inacreditável. Sempre funciona. É inacreditável como funciona. Porque ao dizer o nome, você está assim, trazendo para baixo a luz num padrão de informação. Isso vai trocando informações com o ambiente, com as outras pessoas. Por que funciona? Porque ele irradia conhecimento. Né? Então, assim, se a gente pudesse filmar o que acontece quando você invoca o nome, você veria como ele é benéfico para você, né? É como se você subisse uma montanha para ver uma nova paisagem, sabe? Assim, muda o panorama, né, das coisas, né? E você, muitas vezes, acaba ajudando muitas pessoas em volta, que estão quase fazendo alguma coisa errada em termos de energia, e aí ela fala, opa, não vou fazer isso. Por que eu vou fazer isso, né? Então, assim, é sempre uma energia solidária. Quando você pede, nunca é só para você.
é para quem está em volta, é num campo. A intensidade, ela estabelece um campo à sua volta. Então, você está sempre fazendo bem. A verdade é essa, está sempre fazendo bem, né? E o planeta precisa disso, precisa, né? A gente vê hoje tanto ódio, tanta raiva, tanta inveja, que precisa ter um padrão que a pessoa acesse. É mais ou menos assim, como você ter uma árvore numa altura que você possa pegar os frutos. Que seja, sabe, é isso. Quando você chama o nome, ele é energia pura de informação. Não é como você ir para a banheira e tomar um banho relaxante. Não é essa energia. É uma energia que ela irradia para as outras e começa a restabelecer os padrões, né? Então, se todo mundo falasse, não tinha violência no planeta. Não tinha quase nada. A gente sempre pode, né? Eu estava contando para você lá antes da gente entrar que, nesse caso dos meninos, anteontem, já tinham sido salvos 4, né? A gente já tinha pedido e tal, mas eu senti uma angústia muito grande, porque com o desenrolar do salvamento, cada vez ficava mais grave, mais perigoso, né? Porque a água estava vindo, tinha a chuva prevista que acabou não acontecendo com muita intensidade, né? Por tudo isso que aconteceu. Então foi assim, puxa vida, as pessoas que veem aí meu YouTube, meu Face, elas poderiam também ajudar e ter essa oportunidade. Aproveitar o momento e falar do seu vídeo que você costuma colocar no Face e no YouTube, Américo. Eu sei que quando você vem aqui você sempre fala, mas sempre tem novos telespectadores, novas pessoas nos vendo. Você dá dica mais ou menos em 12 minutos, não é isso? É, de 4 a 12. De 4 a 12, 4 né? minutos, Tem menor, 5, tem 6, menor, 7, tem maior. Entre 4 e 12 minutos. Depende do tema. São pequenos vídeos, então, que ele dá uma dica, alguma coisa que ele ensina aqui no programa muitas vezes. Você vai encontrar nesses vídeos, no canal, entra no YouTube, coloca lá Américo Barbosa. Autofelicidade. Autofelicidade. Pronto, é para você fazer a sua felicidade. E aí você pode escolher um monte de vídeo. São 120. Ele lança um por semana, já há muito tempo, um por semana. Sempre de sexta-feira o inédito, não é isso? Sempre de sexta-feira. E também, para quem está cadastrado com ele no Facebook, também recebe lá. Você sabe que um dos vídeos assim que as pessoas têm, nossa, tá tendo muito acesso, são 2 na verdade, né? Dos que eu falei dos gatos, né? O papel espiritual dos gatos na sua vida, sabe? Ah, é? É. E o pessoal, nossa, gostaram tanto que está tendo muitos acessos, né? E também depois... Não, mas se você não explicar agora aqui para o telespectador, eles vão ficar bravos comigo. Não, tem que ver o vídeo? É muita informação. Então muita tá informação. Aí depois me pediram... Como que acha esse dos gatos? Cachorros. Tem um nome? Tem, então. É só entrar no canal. Entra no canal, vou falar de novo. Américo Barbosa, Autofelicidade. Perfeito. E aí como localiza qual vídeo? Então, aí você chega lá e coloca, como é que você quer ver os vídeos, né? O mais recente, o mais antigo, os mais populares. Certo. Põe o mais populares. Ele já aparece em primeiro lugar. Os mais populares, tá bom. Mas é mais então, no fácil. filtro, né? Isso, no filtro você coloca o mais populares. E depois, se você quiser saber o último que foi, esse não é o último, acho que já tem 2 meses, ou 1 mês e meio. Então, tem dos gatos, que você começa a entender, a ver diferente o gato, se você gostar de gatos, e de cachorros, e vai ter um inédito, que vai, acho que daqui 2 semanas ou 3, sobre os pássaros. Né? Você já gravou, mas... Já está gravado, já está gravado. Pássaros, né? Os pássaros, né? Agora, só uma curiosidade interessantíssima, né? Que não tem explicação. No YouTube, os gatos são 4 vezes mais vistos que os cachorros. É mesmo? E no Face, os cachorros são vistos mais 4 vezes do que os gatos. É mesmo? Olha. Então parece uma coisa assim, parece que o pessoal do YouTube gosta mais de gatos e o pessoal do Face gosta mais de cachorros. Não tem explicação. Não tem explicação. Não, e a proporção se mantém, sempre 4 vezes. É uma coisa que eu ainda vou tentar descobrir qual é a causa disso, mas é muito interessante, muito interessante. Olha, você vê, eu te vejo normalmente pelo Face, e eu gosto mais de cachorro. Tá vendo só? Então, olha que interessante, é uma afinidade né, muito interessante, né? E aí eu mostro até alguns cachorros lá que a gente, né, tem a honra de conviver, e também com os gatos, né? E é interessante a gente entender o papel e a nossa relação, não é uma relação solta à toa, é um papel da evolução dos dois, sabe? Não tem aquele caso famoso do gato lá no hospital nos Estados Unidos, que no quarto que ele entrava a pessoa morria?
ficou famoso esse caso. Isso aí. O gato vai passeando pelo corredor do hospital, pelo corredor. Quando ele cismava de entrar num quarto, aquele paciente estava já à beira da morte. Eles têm Ele captava alguma energia que ele captava. Eles têm capacidade de ver 7 dimensões. O gato é um negócio assim muito sério. Entendeu? Muito sério. E lá você vai entender, é bom ver os dois, porque claro. eles têm uma atuação totalmente oposta, né? Em termos de energia. É muito interessante entender isso, sabe? O que é um, que é o outro, né? Então, mas eu não vou falar que senão perde a graça. Perde a graça, deixa para se as pessoas vão lá ver o seu vídeo. Isso, vale a pena. Vale a pena porque aumenta o amor que as pessoas têm pelos seus animais. Os animais, tá? né? E com certeza isto vai fazer com que os animais também aumentem o amor por elas, sabe? Então, a gente está melhorando as coisas. Isso é melhorar as coisas, a nossa volta, tal, que é ter esta relação. Os animais, eles atuam no nosso campo emocional. Então, assim, é importante a gente ter uma relação com os animais, mesmo que você não tenha física, mas você pode ter como sentimento, né? Hoje é tão fácil você ver um filme, né? Você ver um material no YouTube, né? Como se ele estivesse na sua frente, né? Se você tiver, é melhor, mas se não tiver também, dá para você se projetar na energia, né? Então, vale muito a pena. Então, na verdade, os nomes, eles propiciam você mudar as condições à sua volta. E com isso, dependendo de como você sente, né, os acontecimentos mudarem totalmente. Tá. Então, eu vou pedir uma coisa, para o amigo telespectador, eu vou fazer a agenda do Fronteira, são três comunicados na agenda, né? Terminando a agenda, vai dar um intervalinho, nesse intervalinho você pega uma canetinha, pega um papel que ele vai passar esses 3 nomes que a gente deve pronunciar, para você focar em alguma coisa que você queira na sua vida ou na coletividade, tá bom? Então, por favor, pega uma canetinha, um lápis, já uma canetinha, um papel, né? Que já, então, no próximo bloco, o Américo, então, vai passar esses 3 nomes. Então, vamos começar com a agenda do Fronteiras, que são 3 comunicados. Eu vou começar com o comunicado do meu amigo Daryl Champlin, ele que é terapeuta integrativo corpo-mente. Trate dores, depressão, ansiedade, traumas, medos e outros problemas emocionais com a psicoterapia corporal. A técnica envolve uma massagem de corpo inteiro que utiliza a reflexologia, acupressão e estimulação eletrônica dos músculos e nervos, empregando antigas técnicas chinesas aliadas à moderna tecnologia. A massagem utiliza toques e estímulos elétricos transcutâneos e musculares em pontos específicos para eliminar tensões crônicas e permitir o retorno do fluxo bioenergético pelo corpo. Cada músculo e área do corpo estão ligados a emoções que reprimimos e nem percebemos. Na massagem também são realizados movimentos oculares e fotoestimulação, visualizações, expressões faciais, movimento dos membros e alongamento. Marque então a sua massagem e mencione o Fronteiras da Ciência que você vai ganhar um desconto, uma condição especial, tá bom? Vai ganhar uma condição especial se você falar, olha, eu vi no Fronteiras. Para agendar, pode ser pelo WhatsApp 997416022 ou pelo site também pode ser agendado no suasaudeintegral.com.br. O segundo comunicado vem da Happy Science, que comunica o Happy Hour meditativo. Falamos aqui em meditação e da importância dela, principalmente no experimento aqui que aconteceu nas cavernas, né, lá da Tailândia, com os 12 meninos e o técnico. O Américo explicou muito bem isso aqui, a importância da meditação. Se você nunca fez meditação, aproveite agora, olha, uma meditação especial, objetivando que após o seu dia de trabalho, você voltar para casa de forma relaxada, equilibrada, com as energias em alta, né? Mediante uma contribuição mínima de apenas R$2, só isso, R$2. Data, dia 20 de julho, sexta-feira, às 7 horas da noite. Tomou nota? 20 de julho, que é uma sexta-feira, às 19 horas. As inscrições, apesar de ter que pagar R$2 só no mínimo, né? Manda o telefone, liga para lá e deixa seu nome no 3219-4600
ou no WhatsApp 99158-4589. E o local é no Templo de Santos da Rap Science, que fica na rua Júlio Conceição, 94. E o último recadinho vem da terapeuta holística Eliane de Queiroz, com o atendimento de mesa radiônica, que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. Essa mesa associa a radiestesia, a radiônica e mantras para detectar e transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores da sua vida. Como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas dia a dia no sentido de uma vida melhor conectada às leis universais. O atendimento é com hora marcada, tanto presencial quanto online, se for mais fácil. Basta ligar no 99-172-9798. Você pode deixar recado ou usar como WhatsApp também, né? Então, deixa seu nome e telefone que a Eliane liga de volta, tá bom? O consultório fica na rua Delfino Stoker de Lima, 81, Altos Marapé. Não se preocupe, não deu tempo de anotar alguma coisa? Não tem importância. Entra no nosso site, fronteirasdaciencia.com.br, e depois lá você clica em Agenda da Semana. Todas as informações que eu falei estão na Agenda da Semana. Voltamos já com a América. Nesse bloco você vai aprender, eu também, as 3 palavras que devemos pronunciar para focar em alguma coisa que a gente necessita, pessoal ou coletiva, tá bom? Esse bloco é oferecimento da Loja Meli, que conta com grande variedade de incensos e também de pedras naturais e roladas aqui da Baixada Santista. Todo tipo de velas pelo melhor preço, enorme diversidade de tarôs, tanto nacionais quanto importados, grande variedade de roupas e acessórios para a linha cigana e também para a Umbanda, e os melhores livros do ramo esotérico e religioso. Entre na Loja Merlin, fala que você viu no Fronteiras da Ciência e também você terá uma condição especial, tá bom? Loja Merlin fica no Gonzaga, na rua Pereira Barreto, número 12, que é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Então, repito, Loja Merlin, rua Pereira Barreto, número 12, Gonzaga, Santos. Bom, Américo, eu sempre tenho medo no terceiro bloco que a gente avance demais, então vamos começar com as palavras? Vamos lá? Vamos fazer lá. Então, se você tiver condições, um pouquinho antes de começar a pronunciar os nomes, com reverência, muita reverência, porque são nomes sagrados. Se você não colocar essa reverência no coração, não vai funcionar. Então, olha, polegar nesses 3 dedos, só deixa o dedo indicador fora. Suavemente, conecte aqui, suavemente, polpa com polpa, não aperte, vai começar a pulsar. Faça isso uns, pelo menos 3 minutos ou 4. Depois disso... Em forma de meditação? Não, só sinta o pulsar. Sinta o vai pulsar ser, dos a 3 meditação dedos. vai ser o pulsar. Dos sinta 4 o pulsar. dedos, né? Dos 4 dedos, sinta o pulsar. Sentiu, sentiu. Aí você começa a pronunciar os nomes. Então, como nós dissemos, múltiplos de 3, se possível também faça 12 vezes. 12 é um bom número para se fazer. Desculpa interromper, para a gente não perder não, a informação. Sem problema. Continua fazendo, Continua fazendo então, enquanto você pronuncia os nomes, você vai continuar fazendo. Tá. Tá? É uma preparação e depois... É um mudra isso? É uma conexão, né? O mudra, às vezes, é pouco para definir o que é, né? Tá. Então, você vai se preparar. Essa conexão, ela trabalha as 4 dimensões nossas, o físico, o mental, o emocional e a parte etérica ou espiritual, né? Depois, com muita reverência, se você pensou em algum problema pessoal, algum problema mundial, você só visualize isso de longe ou sinta isso de longe. Visualiza o resultado que você deseja? Isso, já arrumado, já Durante consertado. Durante aqueles 3 minutos que você falou, faça isso. Tá. Pode fazer. E depois nós vamos pronunciar esse nome. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. El Leon, 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 El Leon,
El, Leon, El, Leon, El, Leon, El, Leon. 12 vezes, é 12 muito vezes, rápido, né? tá. Os outros eu não vou fazer 12 vezes, mas Tá. Foi só para exemplo. esse é o nome, para exemplo. Então faça com essa alegria, vontade, né? El, Leon. Deixa antes de você mostrar o segundo, eu vou pedir, se possível, aqui, para o Carioca, o meu câmera aqui, pegar direitinho para as pessoas anotarem. Isso, né? isso. Afasta um pouquinho, isso, El, Leon. Isso. Ok. Tem um significado a palavra? Então, cada um deles, a gente não deve traduzir o sagrado, né? Deve senti-lo, né? Mas ele vibra o topo, o Deus Altíssimo. Esse é o grande significado desse nome. Então, assim, é o topo das energias, as mais purificadas, né? Que a gente pode pedir, né? Para que elas trabalhem as nossas energias, na verdade. Se você sentir-se melhor falando 3 vezes o El, tipo El, Leon, El, Leon, pode fazer também. Pode falar, tá. Tá? Então é mais um El que você coloca. Tá. El, Leon, El, Leon. Perfeito. Se sentir mais assim, prazer em falar dessa maneira, pode falar. Sem problema. Sem problema. Aí nós vamos para a segunda palavra. Vamos para o segundo. Esse é um dos nomes que assim muitas pessoas acabaram até colocando em nome de loja e tudo mais. Ah, é? Colocar em nome de loja? Então. Mas aí não é vantajoso? É complicado. Você vai ter que ter um padrão interno altíssimo, né? Altíssimo. Porque ele tem muito poder. Muito poder. Nós estamos ali trabalhando o Deus Altíssimo, o topo de todas as energias, né? E aqui, esse nome El Shaddai, ele significa o poder de Deus, né? Então, é o poder que está se expressando. Então, se você não fizer com reverência, fica na banalidade do mundo, não resolve absolutamente nada. Como nós estamos fazendo com reverência, ele adquire a propriedade da luz divina, certo? Tá. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. E aí faz 12 vezes. Nas 12 vezes. Tá? Perfeito. Aí de repente você fala, nossa, isso tocou meu coração. Faça esse nome. Não, El, Leon, adorei. Ok, você criou uma ligação maior. Ou faça os 2, ou faça os 3. Pode só fazer 1 ou 2 ou 3? Pode fazer só um, não precisa então, fazer. lá, para a pessoa copiar mais uma vez, então, aqui, vou pedir para o Carioca pegar. Então, El Shaddai é o segundo nome, né? Esse é o segundo nome sagrado. Está pegando tudo aqui, isso. Aí. Então, a pessoa pode fazer só o primeiro, ou o primeiro só o segundo, ou os 3. Primeira vez, faça os 3 e sinta o que você sente. Tá. Aquele que fala assim, nossa, tive uma conexão fortíssima, senti algo muito prazeroso, muito bom em mim, pronto. Você pode usar esse nome sempre, né? Tá. Bom, nós temos uma hierarquia dos anjos, né? Algumas pessoas já conhecem que os anjos são divididos em 9 hierarquias. Então, a primeira básica são os anjos, depois são os arcanjos, lá no topo são os serafins de Deus. Os serafins são fogo, são as chamas sagradas que apareceram muitas vezes. Elohim, né? entra aí? Não, Elohim é outra parte, né? Eles estão também aí, mas é outra dimensão, outra dimensão. Aqui nós estamos trabalhando os anjos, a categoria dos anjos, né? Os Elohim já vão trabalhar a categoria dos elementais, é outra dimensão do universo, né? Então, existe um anjo que também foi esquecido, e esse anjo é um serafim, é o maior de todos os serafins. A tradição judaica até diz assim que ele também se senta no trono de Deus. É simbólico isso para dizer que ele está muito próximo do poder de Deus, né? Do poder de Deus. E você não acessa a energia dele direta. Então, nós vamos, por exemplo, invocá-lo. O que ele faz? Ele transmite a energia dele de luz para os anjos, que vão proteger você. Então, ele é o grande gestor de todas as energias angélicas do universo, né? E é um nome que não se pronunciou mais.
E ao não se pronunciar mais como esses, também não se pronunciaram mais com reverência, Ele era pronunciado aonde e quando? lá nos tempos muito antigos, de Moisés, de Abraão, entende? Então eles sabiam disso, da necessidade disso, e a tradição judaica, principalmente, tem grande reverência por esse nome. Eles que mantêm. Metatron. Metatron. Metatron, Metatron, Metatron. Você pode até estender o on. Tem um, O on. eu tenho um grupo que se comunica comigo que eles pronunciam Então, direto Metatron. exatamente. Então, assim, é o anjo, é o serafim que cuida das hierarquias dos anjos. Então, é tão poderoso, é uma energia tão grande, que a gente não teria condições de receber a energia dele diretamente. Tá. Mas, ao chamá-lo, ele põe em cascata para todas as outras hierarquias até chegar a nós. Então, ao você invocar, chamar essa energia, você está beneficiando muita gente. E, claro, você também. Agora, precisa ser na ordem que você colocou? Se quiser fazer os três, pode ser em qualquer ordem. Qualquer ordem. Qualquer ordem. Qualquer Pode ordem. ser só um deles. Pode ser só um você deles ou sentir só mais os à três. vontade, ou os três, ou dois, como você achar melhor. É. Né? Metatron. Vamos mostrar o último, então, a última palavra. Né? Isso sempre é bom num lugar silencioso, né, Américo? Sempre é bom, né? Melhor, né? Para se concentrar, né? Facilita. Eu dei até um sorriso porque, assim, eu desde adolescente que eu fazia meditação, eu treinava a meditar em lugares muito barulhentos. Como uma disciplina, né? Uma disciplina interior, né? E eu fazia, naquela época, melhor até do que eu faço hoje, né? Naquela época, assim, era uma meta minha, né? Então, foi bastante interessante. Então, é claro, o ideal é você colocar num ambiente silencioso para você não se desconcentrar. Principalmente no começo, para quem não tem prática. Principalmente, né? No começo. Mas depois, de repente, você está em lugares públicos onde você percebe alguma coisa, você pode fazer o templo dentro de você. De novo, a reverência. Você não sente que você está sendo reverente com esse nome sagrado, não faça ali. Faça num lugar que você sinta, né? Então, isto é fundamental. Esse respeito ao sagrado, que é isso que amplifica o resultado. Bom, então só para a gente resumir, né? Vou pedir a câmera para pegar em mim. Vou fazer o resumo do Américo aqui. Então, durante 3 minutos, você vai juntar o polegar com os 3 dedos, deixando o indicador de fora, né? Essa é uma maneira de você sentir o pulsar dos dedos, sente o pulsar. Enquanto isso, nesses 3 minutos, você pode estar focando naquilo que você deseja. Ou para você, ou coletivamente, um pedido que você queira fazer. Pode ser um agradecimento também? Não pode ser, não. Pode, a gratidão. Pode ser agradecer também, né? Você aumenta seu poder interno. Quando eu uso Elohim de Deus, eu uso para agradecer também, não só para pedir. Claro. Né? Então, você pode estar pedindo uma coisa para você, para alguém, para o mundo. Ou até nenhum pedido. Ou nenhum pedido. Simplesmente pronunciar o nome. Tá. É assim, você está Você trabalhando. tem os benefícios, né? Você está trabalhando sabendo assim, é preciso pronunciar esses nomes no mundo. Então, eu estou fazendo isso agora. Tá. Sem nenhuma finalidade. Você pode fazer também. E aí você utiliza ou as 3, ou uma das 3 que você preferiu, que você sentiu, né? Como ele falou, aquela energia que está mais, talvez, condizente com você naquele momento. E sempre múltiplos de 3, de preferência 12 vezes. De preferência 12 vezes, certo? Perfeito. Perfeito, resumido. Muito bem resumido. Então, bacana. Então, eu convido o telespectador a conhecer os vídeos dele no YouTube, não paga nada, né? Tá lá, ele faz isso de coração. Ele estava me contando aqui em off, vou até contar, né, aqui em off, ele estava me falando que ele queria fazer uma gravação, que normalmente ele grava num sítio muito bonito que ele tem, um lugar bonito, com plantas. Eu adoro vegetação, ele sabe disso, adoro o lugar de natureza, eu me sinto muito bem, parece que eu recarrego minhas energias. E ele grava normalmente os vídeos assim, num lugar bonito, e ele quis gravar no metrô. E metrô sabe como que é, né, gente? Aquele mundaréu de gente. O que ele fez? Esperou um jogo do Brasil, olha que fantástico. Esperou um jogo do Brasil agora na Copa, que não tinha ninguém, só ele e o filho dele para filmar, né? É isso mesmo. E ele conseguiu fazer e passar a mensagem que ainda não foi no ar, ainda não foi. Vai ser no dia 31 de agosto. Olha como está longe, ele programa, ele é estilo global, né? A Globo faz programa para o ano que vem, ele já está fazendo isso já para lá para frente, não é isso, Américo?
E é assim, como você aproveitar, já que você está no metrô, e lembre-se, você está debaixo da terra. Então tem uma série de influências, né? E como você pode aproveitar, já que você está lá, se você estiver fazendo isso por necessidade ou por decisão de experimentar. Então, se você estiver sentado ou em pé, o que você pode fazer por você? É 4 minutinhos que ficou só, é bem rapidinho. Legal. Bem rapidinho. Bacana, bacana. São muitas dicas boas para você, amigo telespectador, né? E você quer ensinar algum mudra, assim, para a gente encerrar o programa? Tá bom, já quase encerrando. Já tá bom, não tá? Não, já Para ensinou não bastante. confundir, já Né? Você acha, mas confunde, né? Eu acho que Confunde, Não, esse você tem aqui razão. Você já pode fazer em várias situações. Quando você quer sentir você mesmo, você pode fazer este, mesmo que você não pronuncie os nomes. Para você aquietar-se internamente, você pode fazer. Uma coisa que eu cobro do Américo já há muito tempo, toda vez que ele vem aqui, é um livro, né? Estamos esperando um livro do, Está saindo, viu? do Américo. Está saindo? Vai sair mesmo? Vai sair, vai sair. Para esse ano Vai ainda sair. ou ano que vem? E eu estou com um plano desse ano mesmo. É desse mesmo? ano mesmo. Eu já adiantei ele bastante, está bem adiantado. Então eu quero uma né? promessa, o lançamento em Santos tem que ser aqui no Fronteiras da Ciência. Com certeza, já tá acordado. A temática? Então, a temática é uma experiência que tem vários ensinamentos. Então, cada capítulo é um ensinamento para você aproveitar, né? Tá. Então, eu não posso contar muito. Não pode contar muito, ele não vai estragar. Vai estragar. Então tá mas bom. vai ser interessante, vai ser bastante interessante. Legal, legal. Entendeu? Américo que está mais em São Paulo, né, Américo? Trabalhando mais tempo O em livro São se Paulo. chama Bará. Bará? Bará. O que significa Depois Bará? eu vou explicar também. Depois eu explico o que é. Mas é um nome Mas diferente, ele é uma né? pessoa, que uma vai pessoa. dar os ensinamentos. É um personagem do livro, então? É. O livro é em forma de história, não? Ele é uma narrativa que traz realidade e projeções. Tá. Ele traz as duas coisas. Então, eu achei que era mais útil dessa maneira. Está conseguindo escrever assim, de noite, de madrugada? Está indo. Está indo, então tá bom. Está indo. Américo, eu quero te agradecer muito, porque sempre que você vem aqui é muito gostoso recebê-lo, né? Você ensina coisas boas, como eu te falei aqui no programa, sempre falo isso, que eu utilizo o reloginho de Deus, dentre tantas que você faz, né? As 3 palavras eu anotei até aqui no papel, porque eu sei que muita gente depois vai me mandar e-mail. Eu vou deixar aqui. Vamos deixar também o e-mail do Américo, né? Então, se alguém precisar, alguma informação, alguma coisa, Claro, pode passar né? assim. Não espere também que você responda imediatamente, mas com certeza ele Mas responde. eu sempre respondo. Se Sempre por acaso demorar muito, você passe de novo. Porque às vezes perdeu alguma coisa. Porque... Então Américo, nome dele, Américo, @programalimiar, tudo junto, programalimiar.com.br. Felipe, segura mais um pouquinho aí então, né, para as pessoas que quiserem então anotar, tá bom? Enquanto você segura um pouquinho aí, deixa eu só dar o tema do programa da semana que vem. A semana que vem eu estarei aqui, o convidado será um médico sanitarista, professor universitário, estudioso do kardecismo e o ex-ministro da Saúde estará aqui com a gente, que é o Dr. Ademar Arthur Quioro dos Reis, mais conhecido como Dr. Arthur Quioro. Então, aqui no próximo programa, falando sobre saúde e espiritualidade. Esse é o tema. Então, tá feito. Américo, muito obrigado mais uma vez a você e ainda então vou cobrar mais uma vez a sua presença esse ano com um livro. E se não trouxer o livro, venha sem ele mesmo, não tem problema, mas venha, porque é muito prazeroso tê-lo aqui, viu? É uma boa pressão, eu gosto uma boa pressão? de ter um ponto. Vamos lá, Então tá feito, hein? Promessa no ar para todo mundo da Baixada Santista. Obrigado, Américo, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e a honra de ter a atenção de todos vocês. E a você de casa, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.